E olha, gente, eu não posso começar de outra maneira o programa de hoje. Afinal de contas, houve um grande susto na Zona Sul de São Paulo durante a manhã de hoje. Uma troca de tiros que aconteceu durante a visita do candidato Tarcísio Gomes à comunidade de Paraisópolis, muito próximo, inclusive, do Palácio dos Bandeirantes. Os disparos foram feitos a 50 metros de onde estavam toda a equipe de campanha, apoiadores e também toda a imprensa que fazia a cobertura do evento, inclusive uma equipe nossa aqui da Jovem Pan News. Além de abrirem buracos nas paredes e em veículos estacionados pelas ruas, as balas atingiram um homem que, infelizmente, morreu no local. Segundo a Polícia Militar, ele tem 2 passagens por roubo. E uma outra informação importante, a Secretaria da Segurança Pública aqui do estado de São Paulo disse que não é possível ainda afirmar que o candidato Tarcísio de Freitas tenha sido alvo de atentado, mas até o momento, abre aspas, nenhuma hipótese é dispensada, fecha aspas, de acordo com o próprio secretário-geral João Camilo, secretário de Segurança Pública aqui do estado de São Paulo. Em mais alguns instantes, nós teremos a primeira palavra oficial do delegado que cuida do caso, Oswaldo Nico Gonçalves, aqui na Jovem Pan. Enquanto a gente aguarda essas novas novidades, essas notícias em relação a esse tema, eu vou lançar a enquete de hoje, que é sobre esse fato terrível que aconteceu aqui em São Paulo. Eu quero saber de você, o que você acha dos tiros disparados em Paraisópolis? Tem cunho político ou, na avaliação de vocês, foi um ato criminoso isolado que em nada tem relação com a política? Cola agora no jovempan.com.br, vai lá, jovempan.com.br no site da PAN, a gente já tem mais de 140 votos aí, participantes dessa nossa enquete. Eu quero saber a sua avaliação, uma avaliação muito básica e objetiva do que você pensa que aconteceu hoje pela manhã, certo? Deixa eu trazer uma fala do candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que falou agora há pouco, logo depois de todo esse susto, e a gente vai ouvir um trecho aqui na Jovem Pan. Fizeram filmagem da equipe de segurança que estava lá, com o celular, fotografaram, filmaram, fizeram perguntas e depois voltaram armados. Então não foi algo que corriqueiro, que aconteceu, aconteceu um tiroteio nas imediações e justamente quando a gente estava lá. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Na verdade, para mim, e aí a leitura de quem estava dentro das instalações, né, ouvindo o que estava acontecendo, foi uma ação de intimidação. Foi um recado: esse território aqui é nosso, você não entra aqui sem a nossa permissão. Isso é muito comum, então existe uma questão territorial. E o crime está dizendo, ó, tem um lado e não é o seu. Muito bem, gente. Nós vamos ouvir agora o que falou há pouco, inclusive, o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, general João Camilo, sobre o caso de hoje. Nenhuma hipótese é dispensável. Contudo, os dados que nós temos até agora, eu não considero esse fato vou ao encontro daquilo que o próprio candidato comentou. Talvez ruído com a presença policial, talvez uma intimidação. Essa intimidação, nós estamos aprofundando nisso. Muito bem, vamos começar a nossa conversa com o nosso time. Hoje, na nossa bancada, Rodrigo Constantino, Cristina Grêmio, Jorge Serrão e o nosso Fábio Piperno. Consta, vou começar por você hoje, buscando entender um pouco a impressão sua sobre tudo que aconteceu, tiroteio, enfim. Eu acho que uma fala importante da gente trazer aqui, Constantino, é que independente se foi atentado, se foi um disparo, seja lá o que for, foi violência, né? Não, muita, né? Aliás, boa tarde, Paulo, boa tarde a todos. Muito se falou de violência política esses dias, pegando um ou outro caso isolado de agressão e tudo. Isso é a verdadeira violência política que assusta e tem método. Eu acredito, assim como o candidato Tarcísio, que foi um atentado direto, encomendado e com o endereço certo, né? Em 2018 foi Bolsonaro quem levou uma facada de um ex-filiado do PSOL, né?
e até hoje o caso mal explicado, e quem acompanha a trajetória do PT, sua ligação com as Farc, com ditaduras assassinas que colocam inocentes cujo crime foi ter discordado da ditadura num paredão e o fuzilam. Então, quem conhece um pouco essa trajetória, Celso Daniel e companhia, não fica assustado com isso, né? Quer dizer, assustado a gente sempre fica, mas não fica surpreso. Então, o TSE está tentando fazer de tudo para impedir essas coisas. Aquele áudio da conversa que foi grampeada, né? Com o PT a gente consegue o diálogo cabuloso, né? Com o Bolsonaro não. A comemoração em certos presídios, o voto expressivo que presos que podem votar dão ao Lula. O fato do Lula conseguir subir, né, um morro, uma favela carioca dominada pelo tráfico e se vangloriar disso num debate, né? Que ele pode subir o morro sem colete e sem polícia, né? Por que será? Porque ele usa um boné que é a mesma sigla que a facção coloca no seu fuzil ou a faca no peito de suas vítimas, né? Então, de novo, PCC, Comando Vermelho, é óbvio que essa turma tem lado e tem uma preferência por certos candidatos e ojeriza outros. Então, o que cada um deve pensar é isso. Você quer estar junto com a turma que pode subir tranquilamente nas favelas sem colete e sem polícia, ou com a turma que é recebida por traficante a bala, né? Porque algum motivo tem para receber a bala. Não querem de jeito nenhum Tarcísio, governador de São Paulo, né? E acho que todo eleitor tem que se perguntar o motivo disso. Por que será? O que você acha, Piperno? Eu quero muito ouvir a sua opinião. Bom, primeiro que a gente acabou, boa tarde inicialmente, a gente acabou de ouvir um show de leviandade de gente que está assim, né, honrando, porque né, a situação eleitoral está muito difícil, então dispara, cospe qualquer coisa, né, associando políticos a crime organizado, ou então associando o crime organizado a um ato que ninguém sabe qual de fato foi a origem, foi exatamente o recado que quiseram passar e qual a consequência disso. Quer dizer, é uma coisa deprimente, né? Aliás, a gente sabe que o único desses políticos de primeiro time, o único desses políticos importantes, por exemplo, a nomear gente ligada a crime organizado aí para seus gabinetes, né? Foi quem nomeou gente da milícia. Quem nomeou, por exemplo, mãe e esposa do o policial Adriano, do escritório do crime. Mas agora vamos deixar de lado isso, vamos direto aos fatos. Houve sim aquilo que o secretário da Segurança de São Paulo disse se tratar talvez de um ruído, possivelmente até algum atrito entre grupos antagônicos, grupos criminosos antagônicos. A gente não sabe se grupos ligados ao PCC ou alguma outra facção que controla essas regiões, porque dá a impressão de que o PCC é o monopólio do crime aqui em São Paulo. Não é, né? São Paulo tem mais uma série, infelizmente, mais uma série de facções criminosas. Aí vem, então, né, todo um bando aí, tá, uma horda tentando tirar proveito político disso, sem que as autoridades, por exemplo, tivessem pelo menos algumas horas para fazer, nem que fossem as menores e as mais preliminares investigações para dar algum tipo de versão. Então, é preciso ter responsabilidade. Se for uma ação do crime organizado, então que se investigue, né? Que se tente prender essas pessoas. Mas, por enquanto, se for um crime político, então, nem se fale que se redobre a segurança dos candidatos e principalmente do candidato-alvo. Como disse o secretário da Segurança, a gente não pode descartar nenhuma hipótese. Só que da mesma forma que a gente não pode descartar nenhuma hipótese, a gente ainda não pode abraçar e vestir nenhuma fantasia. Cris, ótima tarde para você. Eu quero um pouco de repercussão do que aconteceu hoje. Oi, é comigo, Paulo? Por favor. Tudo bem? Boa tarde aos colegas e à nossa audiência. Desculpe que travou aqui o começo, eu não ouvi a tua fala. Eu concordo com o que o Rodrigo disse e concordo também com o que o Piperno disse. Eu só discordo do Piperno agora estar trazendo essa questão, mas tempos atrás estar ali envolto naquela ladainha
do PT, que tinha interesses de fazer parecer que todo e qualquer ato criminoso no Brasil tinha ligação com bolsonaristas. Veja essa turba agressiva que segue o presidente Bolsonaro. A gente vê gente louca, a gente vê bandido votando em tudo quanto é tipo de candidato. Agora, o que a gente tem colocado aqui, isso desde antes do início da campanha do primeiro turno, é que nós não podemos banalizar o mal. Nós não podemos naturalizar o crime. E aqui começa por não naturalizar candidatura de alguém que foi condenado em 3 instâncias criminais, mais de uma vez, em mais de um processo, né? Em um processo em 3 instâncias, em outro processo em 2 instâncias, no total aí analisado por mais de 20 juízes, ou cerca de 20 juízes, e aí querer dizer que esse é um ser puro que está concorrendo em condições de igualdade aos demais. Não é. Então, essa banalização do crime, essa naturalização de um criminoso condenado só porque ele foi descondenado numa manobra que a gente coloca aqui sempre com muito questionamento em função do que o próprio meio jurídico fala, do que os juristas mais renomados do país falam, a gente vir agora falar que agora tornou-se um problema. É um problema que vem acontecendo há mais tempo e dos dois lados. Se tem alguma ligação com política, pior ainda. Pior ainda. E pior ainda é que um ou outro candidato, de qual esfera for, venha defender os criminosos, passar a mão na cabeça, dizer que só roubam e só matam porque, coitadinhos, precisam ter alguma alegria, ir para o bar depois tomar uma cervejinha, coisas desse tipo. Não podemos normalizar isso. A normalização desse tipo de discurso é que coloca as vítimas para escanteio, deixa as vítimas esquecidas e coloca o bandido como um coitadinho, uma deturpação da sociedade, uma vítima da sociedade. Só para lembrar muito por cima aqui, a tal da lógica do assalto das Márcia Tiburi da vida e outras adeptas de discursos desse tipo. Nós não podemos jamais banalizar esse tipo de atitude. E aí, só lembrando, claro, tem que esperar pela apuração, é óbvio que precisa ter mais informações para poder associar o que aconteceu ali na comunidade de Paraisópolis em relação ter alguma relação ou não com a presença do candidato Tarcísio, mas nesse momento de especulação o que a gente deve dizer é: não concordamos com a banalização do mal e com a naturalização do crime e de criminosos no nosso meio. Criminoso tem que ser punido e tem que pagar pelo que fez, para que a vítima possa voltar a viver. Serrão, ótima tarde para você. O candidato Tarcísio, no seu pronunciamento, a gente até exibiu aqui um trecho no 3 em 1, cita intimidação. Como é que você vê essa definição? Saudações, meus amigos e amados haters. A expressão intimidação, ela é bastante adequada quando ela for usada para a sociedade. A sociedade brasileira está intimidada pela ação criminosa. Mas vamos lá, eu gosto sempre de conceituar corretamente o que é o crime, porque toda vez utilizam o conceito errado e a gente acaba abordando mal o tema. O crime é muito mais amplo do que se fala. O crime no Brasil, ele é institucionalizado. O Estado brasileiro, ladrão, corrupto, tem extrema responsabilidade sobre a organização do crime. Sem o Estado interferindo ou se omitindo, o crime não se organiza. Então, o crime institucionalizado é o quê? A associação delitiva entre criminosos de toda espécie e membros da máquina do Estado, nos seus 3 poderes da União, Estado e municípios, e mais aqueles que querem delinquir. Então, esse é o conceito de crime. A partir desse conceito, a gente deveria estar estabelecendo uma discussão séria sobre: a sociedade brasileira quer realmente se livrar da estrutura criminosa ou ela também, de alguma forma, por omissão, ação ou favorecimento, ela se beneficia do crime? Essa pergunta tem que ser feita. Hoje, o que aconteceu em Paraisópolis acontece todo dia em qualquer lugar do Brasil. Não podemos achar normal um país em que foram assassinados aí anos atrás 60 mil pessoas por ano. Assassinadas brutalmente. Ou a média caiu, né? Comemoraram que a média caiu. A média hedionda caiu para 40 mil mortes por ano. Olha, as guerras que a gente assiste aí e cobre midiaticamente no mundo não matam tanta gente quanto o Brasil. Então, aqui é um país em guerra civil não declarada.
Esse é o ponto. E estamos debatendo isso corretamente? Não. Quais são as medidas para acabar com esse crime? Você tem que estudar a questão psicossocial, a questão cultural, a questão econômica. O tráfico de drogas é uma atividade eminentemente econômica, com aspectos brutais do ponto de vista criminal e da exacerbação da violência, do descontrole completo da barbárie, que utiliza como mão de obra pessoas que não têm educação mínima, não tem nem educação moral familiar, não tem sequer educação ensino público e também não tem nem perspectiva de vida. Perspectiva de vida da maioria que opera ali de baixo. Aqueles que morrem ali tomando tiro, hoje morreu um que tomou tiro porque ele tinha ali duas entradas por roubo na polícia. Então, é mais um dos tantos que morrem o tempo todo. Então, o que aconteceu hoje precisa ser visto como um ato político no sentido amplo e não como um ato político isolado de uma campanha eleitoral. Esse é o ponto. Queremos combater o crime de verdade ou vamos ficar só de conversa fiada? Essa é a questão que a sociedade brasileira tem que responder.